No vídeo anterior em que eu falei sobre o ano de 2025, eu trouxe para vocês as informações, não foram opiniões. Informação é diferente de opinião. Eu trouxe informações sobre reuniões de entidades espirituais, e posso dizer que são entidades das trevas. Essas reuniões acontecem uma vez a cada século. Em 1825 teve uma, em 1925 teve outra reunião. E essas duas reuniões determinaram acontecimentos graves no mundo. E agora em 2025 teremos uma outra reunião. Nesta segunda parte do vídeo, eu quero que você reflita objetivamente o que de fato está em jogo. O que está por vir. Gente, é o seguinte, vamos lembrar que no final da década de 70, entrando na década de 80, foi inaugurado nos Estados Unidos um monumento chamado Pedras Guias da Geórgia. Neste monumento constavam 10 mandamentos para a humanidade. Um destes mandamentos dizia que o mundo precisa ter apenas 500 milhões de habitantes para que haja harmonia entre os seres humanos e a natureza. Ok? Beleza. Por volta dos anos 80 também, 70 e pouco, 80, o Clube de Roma surgiu com a intenção de estudar, pesquisar, propor políticas relacionadas aos impactos da atividade humana sobre a natureza, sobre a ecologia, sobre a sustentabilidade, enfim. Do Clube de Roma, políticas e legislações foram sugeridas para a ONU, para que a ONU implantasse certas regulamentações para o restante do mundo, no sentido de controlar o crescimento populacional no mundo. Então a gente vê claramente, com essa informação das Pedras Guias da Geórgia e com o interesse do Clube de Roma, que existe uma elite no mundo preocupada com a quantidade de pessoas que existe no mundo. Eles não estão preocupados com a quantidade de dinheiro que eles guardam, que eles usurpam das pessoas. Não. Eles estão preocupados com a quantidade de pessoas que existe no mundo, e o pior, muitos acreditam neles, acreditam nessa narrativa porque ela está nos filmes, ela está nos jornais, ela está em todos os lugares, e começam de fato a acreditar que nós, seres humanos, somos o problema. Nos meus estudos eu comecei a perceber que não só os poderosos têm essa intenção de redução do crescimento populacional, de diminuir a quantidade de pessoas que nascem no mundo. Os ocultistas também têm esse plano. Na verdade, os ocultistas alimentam essas ideias. Olha só que interessante. Além da informação sobre as Pedras Guias da Geórgia, constando a quantidade de gente que deve habitar no mundo, a ideia do Clube de Roma, que levantou estudos e recomendou ações para a ONU. Aqui no Brasil, tivemos também pessoas importantíssimas no cenário ocultista, falando sobre essa quantidade de pessoas que deve haver no mundo. E aí eu devo contar para vocês sobre um cidadão chamado Henrique José de Souza, teosofista. Ele fundou a Sociedade Teosófica aqui no Brasil. Após ele morrer, sua esposa assumiu a presidência e trocou o nome, por intenção do próprio marido falecido, para Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, os estudos ocultistas, a doutrina, tudo permaneceu como estava, porém foi tudo complementado. A Sociedade Brasileira de Eubiose agrega muito mais do que apenas o estudo comparado das religiões, como também essa sociedade acrescenta o estudo comparado das artes, das pedagogias, das ciências, enfim. E uma das filhas do Henrique José de Souza, numa entrevista recente, não sei se ela ainda é viva, mas ela disse o seguinte, ela soltou essa pérola.
Eu acho que nós temos que tomar cuidado com tudo que vem por aí, inclusive. Porque meu pai, eu acredito muito em tudo que ele falou, ele dizia que 2/3 da humanidade ia embora. O que está acontecendo? Em outros países, em outros lugares. E aí, meus amigos, nós temos uma informação aqui que é gravíssima. Temos a informação de que os seres das trevas vão se reunir em 2025. E temos a informação de que o ideal de quantidade de gente que precisam existir no mundo é de 500 milhões de pessoas. E essa informação é ainda reforçada por uma ocultista brasileira dizendo que 2/3 da população mundial vai morrer. Evidentemente que o número não está exato, não está batendo aí exatamente um com o outro. 500 milhões é muito menos do que 1/3 da população de hoje, de 8 bilhões de pessoas. Ou seja, morrerá muito mais do que 2/3 da população mundial. É isso que eles querem. Para que o governo global seja possível, seja concretizado de forma harmoniosa, eles precisam ter controle sobre as pessoas. E é impossível controlar 8 bilhões de pessoas. E para reforçar essa narrativa da necessidade de um governo global, nós temos a inteligência artificial, que dizem eles, pode fugir do nosso controle. E aí, como é um problema internacional, naturalmente as pessoas podem sugerir que haja uma governança global. As ameaças de catástrofes a nível global continuam. E essas ameaças também reforçam a necessidade de um governo global. As ameaças de seres alienígenas, entre aspas, né? Pelo menos eles vendem essa ideia. E a partir disso, eles querem sugerir também governança global. Então, meus amigos, fiquemos atentos. Não vamos brincar com a vida espiritual. Busquemos a Deus. Entreguemos nossa vida ao Senhor. Por quê? Eles não estão de brincadeira. A partir dessa reunião de 2025, das entidades das trevas, eu acredito que eventos grandiosos e maldosos estão por vir. E é importante que fiquemos em alerta. Certo? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.